Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de inglês e hoje o nosso assunto é o Simple Past. Bom, o que é o Simple Past, né, e quando a gente usa ele? O Simple Past, também chamado de Past Simple, é um dos tempos verbais do inglês. Ele é equivalente ao passado simples na língua portuguesa. Então nós podemos traduzir o Simple Past como passado simples. É um tempo verbal no inglês, né? O Simple Past é utilizado para indicar ações passadas já concluídas. E tem uma diferença aí que mais pra frente eu explico para vocês. Ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. O que acontece? Existem tempos verbais para se referir ao passado, só que algo que começou no passado e que ainda não acabou. Não é o caso dessa aula, não é o caso do Simple Past. Simple Past é um tempo verbal no inglês que serve para a gente falar de coisas do passado. Essas coisas aconteceram, né? Começaram e findaram no passado. Hoje elas já não existem. Então é passado simples que a gente conhece no nosso português. Daí, como se dá a formação do Simple Past, né? A formação básica dele é feita com o uso do auxiliar did. O que é esse did? O did é um verbo auxiliar que vai aparecer na frase para mostrar pra gente que essa frase está no tempo verbal past simple, certo? Então toda vez que a gente vê esse did, ele não significa nada além de que indicar pra gente, ele não tem outro propósito além de indicar pra gente o tempo verbal passado simples, ok? Então é isso, a gente não traduz esse verbo, mas a gente entende ele como um verbo auxiliar, que vai auxiliar no quê? Auxiliar a identificar, né, na identificação do tempo verbal. Então o que acontece? A gente tem 3 possibilidades para cada tempo verbal. A gente pode usar na afirmação, falando afirmativamente, falando na afirmativa, né? Eu, por exemplo, eu faço aula de yoga. Estou afirmando. Eu posso falar na negativa, eu não faço aula de yoga. Ou então ainda eu posso perguntar, você faz aula de yoga? Certo? Então, na forma negativa e na forma interrogativa, quem vai estar lá, como a gente vai usar as frases, é com o did. Depois a gente vai ver certinho como se usa em cada caso. Mas já deixa aqui certo para vocês que o did é um indicador de past simple, né, do presente simples na forma negativa e na forma interrogativa. Agora, no caso da forma afirmativa, a gente tem algumas regrinhas que eu explicarei logo em seguida. Mas como a gente pode ver aqui no que eu preparei para vocês, na forma afirmativa, a gente vai acrescentar ou tirar algumas coisas. Quais coisas são essas? Pode ser as letras ED, IED ou o D. Então, a gente vai acrescentar ao final das palavras uma dessas possibilidades. E quando a gente vai colocar uma ou outra, é o que eu vou explicar logo em seguida. Então, negativa e interrogativa, as formas negativas e interrogativa, a gente vai usar o did para indicar o past simple. E na forma afirmativa, a gente vai acrescentar alguma coisa ao final da palavra, ok? Então vamos lá. Daí o que acontece? A gente tem verbos que são regulares e os verbos que são irregulares. O que são verbos regulares? Verbos que seguem as regras. Então, a gente vai ver em outra situação os verbos irregulares, que terão regras específicas, ou seja, eles não seguem as regras normais, as regras gerais, certo? Hoje nós vamos falar sobre os verbos regulares do presente simples, tudo bem? Então, número 1. Verbos regulares terminados em E, lembrando aqui que a gente está falando do passado simples. Verbos regulares terminados em E, a gente vai acrescentar a letra D no final. E aí ele já vai estar no past simple, certo? Então você tem um verbo
ele termina em E, um verbo que seja regular, e termina em E, você só acrescenta o D ao final desse verbo. Por exemplo, olha ali o exemplo que eu coloquei. Verbo regular, to love. Love, não é love, tá? A gente fala assim, mas se você quiser falar no inglês corretamente, na pronúncia do inglês, é love. Então, o verbo to love, love, que significa amar. Não sei se vocês estão lembrados, mas esse to que vem antes da palavra é o que dá o infinitivo, né? Que é o ar, ir do português. Então, eu sempre coloco to e o verbo, e isso é o que dá esse finalzinho ar, ir da língua portuguesa. Então, to love significa amar. Como é que é isso no simple present, que a gente já viu lá atrás? I love. I love é eu amo. Mas agora a gente está falando do passado. Então, algo que começou e se encerrou no passado. Então, fica I loved. I loved. E esse D, ele fica bem suave. Ele só dá uma riscadinha no final. Perceba. I loved. Não é I loved. D. A gente tem o costume, né, de fazer esse D. Mas é bem suave. Então, I loved fica eu amei. Quando eu digo eu amei, estou fazendo uso do passado simples. Tudo bem? Então, verbos regulares terminados em E, acrescentamos a letrinha D ao final dessa palavra. Tudo bem? Qualquer coisa, dá uma pausa, lê o slide com calma e podem tirar dúvidas comigo no privado também. Continuando com os verbos regulares, ainda na forma afirmativa. Número 2. Verbos regulares terminados em CVC. Como assim CVC, Letícia? Consoante, vogal, consoante, ou seja, as 3 últimas letras desse verbo são uma consoante, uma vogal e outra consoante. O que a gente faz nesses casos? Quando o verbo termina dessa forma, a gente duplica a última letra, duplica a última consoante e acrescenta ED. E aí a gente tem o verbo no passado simples. Então, olha o exemplo aqui do verbo to stop. To stop é um verbo regular e significa parar. No presente simples, como é que fica? I stop. Eu paro. Agora, no simple past, a gente olha para esse verbo e percebe que ele termina com a letra T, O, P. Consoante, vogal, consoante. Então, o que a gente faz? A gente dobra a última letra, ou seja, acrescenta mais um P e também coloca o ED. E quando a gente escrever dessa forma, aí a gente está colocando no simple past, no passado simples. Então, como é que fica? I stopped. I stopped. Novamente, o D do finalzinho da palavra é bem suave, a gente não dá tanta ênfase na pronúncia dele. Então, o verbo regular to stop, no passado simples, fica I stopped, seguindo a regra da consoante, vogal, consoante, né, ao final do verbo. Próxima regra, ainda para a forma afirmativa dos verbos regulares, passado simples. Quando os verbos terminarem em Y e antes do Y a penúltima letra for uma consoante, a gente vai tirar esse Y do final e acrescentar IED. Terminou em Y. Antes desse Y vem uma consoante, tira o Y, coloca IED. Olha o exemplo. Verbo regular to study, que significa estudar. No simple present é I study. No simple past, I studied. I studied. Ok? I studied. Olha outros exemplos ali com outros verbos aqui embaixo. Verbo to try, que significa tentar. Terminou com Y e antes dele tinha uma consoante. Então, eu tiro o Y, coloco IED ao final. Aí eu tenho o simple past. To try, fica tried. Então, no presente, I try. No passado simples, I tried. Certo? Próximo exemplo. Verbo to worry. To worry, que significa preocupar. Então, terminou em Y e antes dele tinha uma consoante.
tira o Y, coloca I-E-D. Ao invés de to, então, I worry, no presente, no passado fica I worried. I worried. Ok? Próxima regra. Agora, quando os verbos forem terminados em Y, e antes do Y, tem uma vogal. Então, a penúltima letra do verbo é uma vogal e ele termina em Y. O que acontece nesse caso? Nesse caso, a gente vai colocar só o ED. Se a penúltima letra é uma vogal, a gente não tira o Y. Ele continua lá e a gente só acrescenta ED. E aí a gente tem a forma do verbo no simple past. Então, verbo regular, por exemplo, to play. To play, que pode significar tocar um instrumento, ou jogar, como jogar videogame ou jogar basquete, enfim. No presente fica I play. Play. No passado simples, I played. I played. Tudo bem? Observem. Terminou em Y. Antes do Y tem uma vogal, só coloco ED. Outros exemplos ali embaixo. Verbo to enjoy. To enjoy, que significa aproveitar. Termina em Y, mas antes dele tem um O, que é uma vogal. Então fica enjoyed. I enjoy, presente. Passado, simples. I enjoyed. Certo? E o próximo exemplo. To stay. To stay. Que significa ficar. No passado simples fica stayed. I stay. Presente. I stayed. Passado simples. Isso na forma afirmativa, tá? Essas são regrinhas para o passado simples na forma afirmativa quando os verbos forem regulares, ou seja, aqueles verbos que obedecem as regrinhas à risca. Certo? Então, essas 4 regrinhas vocês sigam para a forma afirmativa. Primeira, se o verbo terminar em E, acrescenta um D. Se o verbo terminar em consoante, vogal, consoante, você dobra a última consoante e coloca ED. Se ele terminar em Y e antes dele vier uma consoante, você tira o Y e coloca IED. E se ele terminar em Y, mas antes dele vier uma vogal, você coloca só o ED ao final. Só acrescenta o ED e não tira o Y. Tudo bem? Então essa foi a forma afirmativa. Agora vamos ver como é que a gente faz para negar as coisas no passado simples, quando a gente fala de verbos regulares. Para a construção de frases negativas no simple past, o verbo did é empregado como verbo auxiliar, o que eu já tinha comentado lá no começo. Mas agora a gente vai entender como é que esse verbo did aparece. Só que, atenção, o verbo principal ele não é levado para o passado. Aquela regra de mudar o verbo era na forma afirmativa. Quando eu falo da forma negativa, eu coloco o did e o verbo principal vai continuar no presente. Então, não altera o verbo principal, mas acrescenta o verbo auxiliar did. Ok? Porque ele já indica o tempo verbal pra gente. Então, ele fica assim. A gente tem o sujeito da frase, o did, o not, né? Que é o did, é a forma afirmativa. O not é o negativo. Então, junto fica did not ou didn't, como na observação. Verbo principal e, por último, o complemento. Comparem, eu destaquei as cores para vocês entenderem o que é cada um. Então, o amarelo é sujeito, o vermelho é o verbo auxiliar, o verbo principal está em verde e o complemento está em laranja. Então, she did not like the ice cream. She did not like the ice cream. Ou, she didn't like the ice cream. Ela não gostou do sorvete. Então, primeiro vem o sujeito, que é ela, depois o verbo auxiliar, que no caso é did not, depois o verbo principal. Por que verbo principal? Porque ela não gosta. O que é o principal dessa frase? O fato dela não gostar, não ter gostado do sorvete, certo? Então, o verbo principal é like, to like.
E aí a gente não altera a forma dele, ele continua no presente. Então, ela não gostou do sorvete. Tudo bem? Então, é assim que a gente usa os verbos regulares do passado simples na forma negativa, quando a gente tiver que negar alguma coisa. Então, você pode colocar tanto did not quanto didn't, que é a contração. Você junta as coisas para ficar mais fácil, mais rápido de falar, tá? Agora, e quando a gente tiver que fazer uma pergunta no passado simples, como que fica uma pergunta? A gente também vai fazer o uso do verbo auxiliar did, certo? Então, tanto para negativa quanto para pergunta, a gente vai ver o did. Só que existe uma diferença na questão de como a frase é formada. Tá vendo esse quadrinho azul? A gente vai perceber uma mudança da forma negativa para a forma interrogativa, que é quando a gente vai fazer uma pergunta, né, uma interrogação, o did vem primeiro na frase. Então, não é o sujeito. Na forma negativa, primeiro vem o sujeito. Então, no caso lá era she did not like the ice cream. Agora, quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente fala primeiro did. Então, fica did she like the ice cream? Did she like the ice cream? E é isso que vai indicar pra gente que é uma pergunta no passado simples. O did vai vir primeiro na frase. Primeiro. Tudo bem? Então, quando os verbos forem regulares na forma de pergunta, a gente vai colocar... Aliás, mesmo quando os verbos forem irregulares, a questão do negativo e interrogativo também vale, tá? A única questão que é específica dos verbos regulares são as regrinhas da forma afirmativa. Mas para os verbos irregulares, a presença do did, como ele aparece na forma interrogativa e na forma negativa, é a mesma forma, ele aparece desse jeito também. Ok? Então, quando for pergunta, o did vem primeiro, depois o sujeito. Quando for negar, o sujeito vem primeiro e depois a negação. Ok? E aí? E quando os verbos são irregulares? Essa é uma questão que será respondida na próxima aula sobre passado simples, onde eu vou falar sobre verbos irregulares, aqueles verbos rebeldes que não estão nem aí para as regras, eles têm as suas próprias regras, ok? Hoje, na nossa monitoria, nós faremos exercícios para reforçar esse conteúdo da aula de hoje, que é os verbos regulares no passado simples. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, espero que estejam se cuidando e espero encontrá-los na nossa monitoria. Hoje, se eu não me engano, das 7h20 às 7h40, ok? Então, até mais!